Despachante é preso acusado de clonagem de placas. Ele buscava no sistema do Detran um veículo igual ao roubado e cometia o crime. A polícia já identificou outras pessoas que participavam do esquema. Presos os suspeitos de matar uma idosa e deixar 3 pessoas feridas durante um ataque a um ônibus do Transcol. A tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. Dona Rosemar, que mora na Serra, está em busca do marido. Seu Uberlândio trabalhava numa prestadora de serviços da Vale e está desaparecido. Acidente grave no sul do estado. Um caminhoneiro morreu depois que o veículo caiu de uma ribanceira. Procurados os criminosos que mataram 3 pessoas durante uma troca de tiros em Viana. Rodovias são fechadas durante protesto de índios no norte do estado. E você costuma consumir alimentos guardados por muito tempo na geladeira? É preciso tomar cuidado. Na Europa, um jovem morreu depois de comer macarrão preparado 5 dias antes. Uma especialista dá as dicas de evitar a contaminação dos alimentos. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Despachante é preso acusado de clonagem de placas. De acordo com a investigação, bandidos roubavam carros e passavam as características para o despachante. Ele buscava no sistema do Detran um veículo igual ao roubado e clonava a placa. Outras pessoas que participavam do esquema já foram identificadas. Juraci Felipe Tavares, de 34 anos, foi preso após 1 ano de investigação. Segundo a polícia, ele atuava como despachante veicular, adulterando placas de veículos roubados. Além disso, falsificava diversos documentos. De acordo com as investigações, quando um carro era roubado, por exemplo, criminosos entravam em contato com Juraci e ele facilitava a confecção de uma nova placa, dificultando assim o trabalho da polícia. Ele atuava na falsificação de documentos públicos, ele falsificava as notas fiscais para conseguir regularizar peças, né, de veículos, motores e outros agregados de veículos junto ao sistema do Detran. Ele conseguia verificar características de veículos que eram encomendadas por criminosos. O criminoso praticava o roubo a um veículo, passava as características do veículo para ele, de posse desses dados, entrava no sistema do Detran, conseguia ver veículos similares, passava esses dados para esses criminosos, número de chassi, motor e etc. Além de que ele entrava em contato com empresas de placas, para que essas empresas de placas providenciassem as placas clonadas para que esses criminosos pudessem circular e voltar a inserir esses veículos no estado. Juraci já havia sido advertido administrativamente e judicialmente. Desta forma, ele estava impedido de exercer a função de despachante porque a senha dele junto ao Detran havia sido cancelada. Mas ele deu um jeito de conseguir outra senha com outro despachante para prosseguir as atividades criminosas. Assim, a polícia pediu a prisão preventiva dele. Juraci foi encaminhado para o Centro de Detenção de Viana e pode pegar até 35 anos de prisão. Mais do que comprovado que a permanência dele em liberdade é um risco para a ordem pública, porque ele não respeita nenhum tipo de decisão judicial ou administrativa, porque mesmo com a decisão judicial determinando que ele não continuasse atuando, sob pena de prisão, ele continua atuando. E hoje ele só não está atuando porque ele está preso. Mas o titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos investiga outros envolvidos por desconfiar que o esquema seja bem maior. Foram identificados diversos atores dessa associação criminosa, né? Despachantes, proprietários de empresas de confecção de placas, criminosos que atuavam no roubo dos veículos e também um indivíduo que praticava a adulteração. O inquérito vai ser concluído até o final dessa semana, vai ser remetido para a Justiça, onde o Ministério Público, no momento oportuno, irá oferecer denúncia e será aberta a ação penal contra eles. O Detran disse que não foi comunicado oficialmente pela Polícia Civil. Afirmou ainda que o suspeito preso não é credenciado e que o fornecimento de senha para terceiros pelos credenciados é proibido. O órgão está à disposição e vai adotar medidas cabíveis assim que for comunicado. Técnica de enfermagem é rendida e tem a moto levada por bandidos. O criminoso estava armado, mesmo assim a vítima reagiu.
A vítima estaciona a moto e o criminoso chega perto já anunciando o assalto. Esta técnica de enfermagem ia fazer compras em uma loja de Carapina, na Serra, quando foi surpreendida pelo bandido. Mesmo estando armado, a vítima não pensou duas vezes e reagiu. Ele levantou a blusa e mostrou a arma para mim. Falou assim, passa a moto, senão eu vou te dar um tiro. Aí na hora do desespero até tentei tomar a arma dele, mas aí ele jogou eu no chão, aí falou... Aí quando eu levantei, ele pediu, me dá o capacete, não vou te dar um tiro. Aí naquele desespero, aí eu tirei o capacete e entreguei a ele. Depois de ter passado por essa experiência, a técnica de enfermagem chegou à conclusão que não devia ter reagido. Mas na hora, apesar do risco de levar um tiro, ela foi guiada pelo sentimento de revolta e decidiu proteger a moto, o único meio de transporte que ela tinha. Ela não estava com seguro, aí era o bem que eu tinha para me trabalhar. É triste, né? Porque agora tem que trabalhar para ver se eu compro outro ou consigo recuperar ela, né? Depois do roubo, algumas pessoas que observaram de longe a situação apareceram para dar ajuda. Agora, a vítima está com um boletim de ocorrências em mãos e espera recuperar a moto. A insegurança está demais. Se a gente anda de ônibus, a gente perde tudo. É ladrão para todo lado. Se anda de moto, eles levam o bem que a gente usa para trabalhar. Se anda de carro, eles roubam, né? A segurança tem que melhorar, porque está muito difícil, né? A gente compra uma coisa com tanta dificuldade, eu trabalhei tanto para conseguir para uma pessoa chegar e levar embora, assim, é triste demais. A moto é uma CB300, placa OYD 3291. Quem tiver informação do suspeito, ligue para o Disque Denúncia 181. A tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. Dona Rosemar, que mora na Serra, está em busca do marido. Seu Uberlândio trabalhava numa prestadora de serviços da Vale e está desaparecido. O choro é de angústia. Com o olhar perdido, a representante de vendas, Rosemar Pinheiro, segura uma foto do esposo, com quem é casada há 12 anos. O mecânico Uberlândio Antônio da Silva, de 54 anos, está entre os 259 desaparecidos na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. No celular, as tentativas de contato com o esposo ficaram sem respostas. Depois de meio-dia, eu já mandei mensagem. Só que não chegou para ele. Amor, cadê você? Eu já estava sentindo que alguma coisa estava errada. Isso aqui foi o quê? Foi 8 horas da manhã e eu... Oh, meu Deus, 8 horas da manhã, gente. Eu já estava sentindo que algo estava errado. Aí quando foi de noite, eu não me lembro a hora, o patrão dele ligou e falou. Aí eu não aguentei. Natural de Linhares, Uberlândio morava com a família na Serra e trabalhava há cerca de 8 anos para uma empresa terceirizada que prestava serviços à Vale. Sem respostas, Rosemar hoje se apega à esperança de ao menos localizar o corpo do marido. Eu quero ele aqui, morto ou vivo, não interessa, eu quero o corpo dele. Eu prefiro ele vivo, mas estão dizendo pra mim que ele não tá vivo. Eu sei que tem muita gente sofrendo, igual eu tô sofrendo, eu entendo porque eu tô sofrendo assim. Mas tem tanta gente achando o corpo dos maridos, dos filhos. Por que eu não vou poder achar o meu? Em meio à tristeza de familiares, as buscas por vítimas da tragédia recebem mais um reforço. Na manhã desta quinta-feira, 5 homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado viajaram em um helicóptero da Secretaria de Segurança até Brumadinho para integrar as equipes de resgate aéreo. 8 militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo já estão em Minas Gerais, atuando no resgate terrestre com 3 cães farejadores. Neste vídeo, a cadela Beck ajuda a identificar entre os escombros a localização de 2 vítimas. Os cães do Corpo de Bombeiros, eles são cães treinados para atuarem nesse tipo de ocorrência. Então ele faz através do faro, ele indica o local onde há indícios de restos mortais e a partir dessa indicação o Corpo de Bombeiros começa a fazer a busca. A tragédia em Brumadinho acende também um alerta para o nosso estado, que tem 113 barragens. O governador Renato Casagrande anunciou esta semana a criação de um comitê composto por uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar a situação dos reservatórios que fazem parte da bacia do Rio Doce. A Agência Estadual de Recursos Hídricos, a AGER, ficará responsável por essa fiscalização. O reservatório de Duas Bocas, em Cariacica, já foi fiscalizado essa semana. A previsão é que o comitê visite também as barragens de Santa Júlia e Alto Santa Júlia, localizadas em São Roque do Canaã, interior do estado. Suspeitos de atirar em ônibus e provocar a morte de uma idosa na Serra são presos.
Outras 3 pessoas foram feridas. O alvo seria um passageiro que correu ao ver os bandidos. Luiz Carlos Jesus de Souza, de 18 anos, e um adolescente de 16 foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e posse ilegal de arma. Eles são responsáveis pelo assassinato da auxiliar de serviços gerais, Dalva Ferreira Lobato, de 60 anos. Na manhã da segunda-feira, os 2 suspeitos, eles se dirigiram até o ponto de ônibus com a finalidade de matar um alvo, por conta da motivação deles, que foi a guerra pela disputa do domínio do tráfico da região. O crime aconteceu na última segunda-feira num ponto de ônibus na BR-101, na entrada do bairro José de Anchieta, na Serra. Outras 3 pessoas foram baleadas. Uma estava embarcando num coletivo, outra estava desembarcando de um ônibus e a terceira fugiu correndo, mas acabou sendo atingida. Todas as vítimas foram socorridas para hospitais. O menor, o adolescente, foi quem efetuou de fato o disparo, que vitimou as 4 pessoas. Os 2 criminosos foram presos na tarde da última terça-feira. Eles confessaram à polícia que a intenção deles era matar um rapaz que teria envolvimento com o tráfico de drogas. No primeiro momento, a gente já até ouviu essa vítima que era alvo, ele negou. E aí, em conjunto com a DHPP da Serra, com o Dr. Rodrigo, já começamos a investigação, começou a chegar as informações. Por isso que é tão importante a população, de um modo geral, ligar para o 181, porque isso nos auxilia. E aí acabou que a gente, na terça-feira, já o doutor Rodrigo conseguiu prendê-los. E aí trouxe na posse da arma de fogo utilizada para o cometimento deste crime. Os criminosos foram encaminhados ao presídio. Luiz Carlos ainda foi indiciado também por corrupção de menores. De acordo com a polícia, ele teria dado a arma ao adolescente de 16 anos e o induzido a atirar. Com a conclusão do inquérito, irei indiciá-los por homicídio duplamente qualificado e por 3 vezes na tentativa de homicídio qualificado. Caminhoneiro morre após grave acidente no sul do estado. O caminhão carregado de banana caiu da ribanceira depois de sair da pista. O acidente aconteceu numa rodovia estadual em Rio Novo do Sul. O motorista morreu na hora. O corpo dele ficou preso às ferragens e teve que ser resgatado pelos bombeiros. A identidade do condutor não foi divulgada. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Consumir alimentos armazenados por muito tempo, até mesmo na geladeira, pode ser um perigo. Na Europa, um jovem morreu depois de comer um macarrão feito há 5 dias. Um alimento de origem italiana que é consumido no mundo inteiro. Com ou sem molho, é difícil encontrar alguém que não se renda ao macarrão. Com toda a inocência e sabor deste tipo de massa, será que ele é capaz de matar? Pois é, infelizmente, sim. Recentemente na Europa, mais especificamente na Bélgica, um estudante de 20 anos morreu depois de consumir um macarrão que ele tinha produzido há 5 dias e que estava fora da geladeira. Mas como? É o que explica esta mestre em microbiologia. Os testes já saíram, foi detectada uma toxina produzida por uma bactéria chamada Bacillus cereus. A toxina é como se fosse tudo que a bactéria não gosta e ela produz e fica ali. Às vezes a bactéria já morreu e a toxina pode continuar lá. Dependendo da toxina, o calor, o cozimento do alimento não degrada ela e ela fica lá estável. É claro que o objetivo desta reportagem não é causar pânico em você que está assistindo. Tanto que apresento a vocês a Camila. Muitos vão se identificar com ela. Vida corrida, trabalho, afazeres e falta de tempo. Inclusive, para organizar os alimentos da própria geladeira. Falta tempo de armazenar, né? A preocupação, ela existe. A gente tem essa preocupação para ver se está fazendo as coisas corretamente. Mas o tempo para operacionalizar isso falta. A Clarice vai dar uns pitacos positivos no acondicionamento de produtos e alimentos na geladeira da Camila. Vamos lá? De cara, essa panela aqui não seria o ideal, está? Apesar da maioria levar uma panela para dentro, não é ideal porque é um objeto que pode estar trazendo uma contaminação cruzada, seja do fogão, seja da mesa, ela passa por vários ambientes diferentes e traz aqui para dentro.
O ideal é tirar da panela onde armazenar e colocar no potinho. Aqui em cima, vamos colocar os alimentos totalmente preparados, porque eles vão entrar mais quente, precisa de uma respiração mais rápida. Aqui no meio, semi-preparados. E embaixo, as verduras, as frutas. É sempre ideal, até para evitar a própria deterioração dela pela temperatura. Porta de geladeira é sempre o ambiente mais quente dela. Então, evitar manter alimentos durante muito tempo. Se é para colocar alguma coisa aqui, que seja um enlatado, tipo um refrigerante, algum suco que ainda esteja fechado, de preferência. As bandejinhas, o problema é que elas são de isopor isolante. Então, não vai permitir um congelamento tão correto, tão gradativo, então ele vai ser um pouco mais desigual. Ideal, chegou em casa, fraciona esse alimento e aí você só vai descongelar aquilo que você realmente precisa. Ah, e quando o assunto é descongelar alguma proteína, por exemplo, como carne vermelha ou frango, o indicado é fazer isso de forma lenta e gradual. Tá com pressa? Usa micro-ondas, então. Não força nada em água, porque às vezes a água também não está higienizada. Independente do espaço e tempo, é preciso prevenir qualquer tipo de problema envolvendo comida. Afinal de contas, comemos para viver, não o contrário. É verdade. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda que não se deve consumir alimentos feitos em casa e mantidos na geladeira há mais de 5 dias. Em dias de calor intenso, como tem feito neste verão, o ideal é ficar no máximo 3 dias. 3 pessoas são assassinadas durante troca de tiros em posto de combustível em Viana. O crime aconteceu dentro do pátio deste posto que fica no bairro Antártica, em Viana. De acordo com as informações da polícia, Fabrício de Azevedo Souza, de 35 anos de idade, estava sentado neste banco aqui junto com a mulher dele, quando 2 atiradores apareceram e começaram a disparar na direção de Fabrício. O colega dele, João Vitor de Souza, de 22 anos, estava lá no restaurante. Quando viu o ataque, saiu em defesa do amigo, mas essa iniciativa dele não deu certo. João Vitor também foi atingido e morreu aqui no local. A mulher de Fabrício, que saiu ilesa desse tiroteio todo, acabou socorrendo o companheiro, mas no meio do caminho para o hospital ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Vitinho morreu no local. Um morador de rua, seu Barriga, que vivia aqui da cata de reciclável, foi a terceira vítima. Mas a causa da morte dele ainda não foi determinada. É que a perícia não encontrou nenhuma perfuração no corpo dele. Os 2 atiradores fugiram em um carro prata, no sentido Vitória, e ainda não foram localizados. O motivo do crime pode estar ligado ao tráfico de drogas no bairro Jucu, também em Viana. Fabrício estaria tomando pontos que pertenceria a um outro traficante que está preso. E a ordem de matá-lo pode ter vindo de dentro da cadeia. Seu Afonso estava no restaurante, onde um dos tiros atingiu a porta de vidro. Eu, na realidade, imaginei um assalto lá na lanchonete que nós estávamos. E aí entramos para dentro, deitamos no chão para evitar alguma coisa. Ao lado dele estava um outro caminhoneiro, paranaense Simval. Uma bala passou muito próximo da minha cabeça, né? E eu me joguei no chão, né? Porque quando a gente vê a situação, né? E aí depois, mais tarde, fomos ver o meu caminhão derramando a água ali, foi ver, uma bala atingiu a frente do caminhão ali e furou o intercooler, furou o radiador. Inesperado, você nunca passou por isso, você fica sem ação. Como é que você vai fazer? Como é que vai para livrar disso? Deus o livre a gente, longe de casa, longe da família, passar por um momento desse, é difícil. E a seguir, índios fecham rodovias em protesto no norte do estado. A gente já volta. Rodovias são fechadas durante protesto de indígenas no norte do estado. Índios das tribos Guarani e Tupiniquim bloquearam trechos de 2 rodovias em Aracruz. Eles protestam contra a decisão do governo federal de transferir para os municípios a responsabilidade de oferecer atendimento à saúde às tribos. Também são contrários que a demarcação de terras seja feita pelo Ministério da Agricultura e não mais pela FUNAI. O protesto também foi realizado em outras cidades do país. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil. E amanhã eu te espero no TN1, 15 para meio-dia. Lembrando que as reportagens e o jornal completo você confere no tribunaonline.com.br. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia. Boa noite e até amanhã.